Rapidinho, viu? Vamos tocar então, Rômulo, para o nosso próximo convidado que já está aqui com a gente na tela, ao vivo aí para todo mundo, Mário Américo Viana, então gerente comercial da Soul Energy Solar. Muito bem-vindo, Mário. Olá, tudo bem? Tudo Obrigado certo. pelo convite. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos, boa tarde a Rômulo, boa tarde a você também. Tá certo. Quer fazer as honras Mário, aí também? Tudo bem? Tranquilo? Não, assim, a gente tem que acelerar porque o Mário deve ter muito conteúdo. Eita. E a gente já comeu 13 minutos, depois ele vai me cobrar esses 13 minutos, então... Vamos acelerar então. Vou Prometo ser apresentar bem ele. rapidinho. Vamos já para a palestra então, Mário, pode ser? Vamos sim, Ana, obrigado. Preparado. Muito bem-vindo, então, contigo. Boa palestra aí. Beleza, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar hoje aqui com vocês nesse evento incrível. Obrigado aí ao Rômulo, a Pieta pelo convite, obrigado ao time do Summit. E o objetivo hoje é a gente fazer um bate-papo. Eu já tenho falado sobre isso em alguns momentos, quando a gente tem uma plataforma chamada Soul Academy, que é uma plataforma de formação e informação para o mercado de energia solar, né, focado nesse empreendedor, nesse integrador, né, esse empreendedor de energia solar. Um dos temas que a gente tem tratado e que eu trouxe à baila, né, na nossa palestra, nesse momento hoje, foi exatamente sobre segmentação e posicionamento de mercado. Nós estamos vivendo um momento muito interessante nesse mercado de energia solar. Nós temos aí saindo de um momento de crise no país, né, no mundo, saindo de uma pandemia, onde muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego e muitas pessoas buscam novas oportunidades nesse momento, né? E aí enxergam na energia solar, ouvem reportagem, ouvem depoimentos de pessoas amigas, e que esse mercado está crescendo, que esse mercado está explodindo, e essa é a verdade, né? E esse segundo semestre vai ser muito intenso, acho que esse vai ser o maior semestre de toda a história da energia solar, vai ser esse semestre agora, de 2021.2, e as pessoas buscam, né, novas oportunidades. E aí, ao se deparar frente a esse mercado, existe um desafio enorme, porque é um mercado novo e ele traz consigo a responsabilidade de muito estudo, de muito preparo, né, de conhecer o mercado. Eu preciso conhecer o que é energia solar, eu preciso conhecer as normas, eu preciso conhecer o que pode, o que não pode, como é que funciona esse mercado, quem são os players desse mercado. E aí eu vejo muita gente entrando no mercado de energia solar, achando que vender energia solar, o ser um integrador, é uma atividade fácil. E, na verdade, ela não é uma atividade extremamente complexa. E aí nós temos no mercado empresas dos diversos tamanhos. Nós temos no mercado, que a gente costuma chamar de o eu integrador, né, onde ele vende, ele projeta, instala e homologa e faz o pós-venda, ou seja, ele faz de tudo um pouco. E muitos começam dessa forma, depois vão fazendo sociedades e depois vão se especializando. A gente tem notado que existe uma tendência muito forte no mercado de especialização. Então, você tem aquele cara que ele é muito bom em vender energia solar. Tem um outro que é muito bom tecnicamente. E, normalmente, esses perfis eles são antagônicos. Quando o cara é muito bom tecnicamente, normalmente ele não é muito bom comercial. Quando ele é muito bom comercial, ele não é muito bom tecnicamente. Então, a gente tem notado, e a gente tem, como dizer isso, com uma certa experiência, né, com uma certa força. Hoje a Soul Energy ele é a 6ª maior distribuidora de equipamentos de energia solar no Brasil, né, dados vindos da Grina, e acredito eu que é a maior do Norte e Nordeste. Então a gente conhece muito o mercado, a gente tem muita experiência. Nós viemos do mercado, nós surgimos no mercado há 5 anos atrás como integradores, e isso foi muito bom para a gente. Há mais de 2 anos a gente não integra mais, a gente, de fato, a nossa operação é toda focada na distribuição para atender esse empreendedor, esse integrador.
Mas esse período que nós integramos foi muito importante porque nos ensinou muito acerca da dor desse nosso cliente hoje, né? Então, a gente fala sobre isso com muita propriedade. Então, o mercado hoje, ele está se especializando de uma forma que você tem um cara que é muito bom em venda, você tem um cara que é muito bom em projeto e homologação, e aqui tem aqui a Pieta representando aqui esse personagem, né, esse stakeholder. Você tem hoje integradores descobrindo que não tem muita expertise de trabalhar diretamente com o consumidor final, não tem o perfil para tratar com esse tipo de cliente, e que ele descobriu que o cliente dele é o B2B, né? O mercado dele é o B2B, ele gosta de trabalhar para integradores. Então, você já tem hoje integradores que se especializaram no papel de instalador. E você já tem empresas hoje se especializando na questão do pós-venda, do monitoramento e do pós-venda desses sistemas. Mas por que é que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando o seguinte, eu preciso, ao olhar para esse mercado, estando nele já e querendo me reposicionar, ou mesmo olhando para esse mercado como o mercado no qual eu quero entrar, eu preciso conhecer esse mercado. Não só esse mercado, todo mercado que a gente deseja entrar, a gente precisa estudar. E a questão é que parece que até uma cultura muito do Brasil, a gente estuda pouco. Né? Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma palestra com o Pedro do Instituto Solar, o Pedro também está nesse evento, vai trazer aqui uma palestra super interessante para a gente. E naquela época eu era vendedor, né? eu era integrador, eu atendia o consumidor final. E naquela palestra com o Pedro, eu dizia que o que me fazia me destacar no mercado era exatamente que eu tinha passado 6 meses somente estudando profundamente, trabalhando e estudando, né? Então, assim, eu entrei nos dados da GD para entender como era que era esse mercado, como é que ele se movimentava, onde é que ele estava crescendo, era na mini geração, era na micro geração, quais eram as faixas de potência, e me aprofundei na resolução 482. Por incrível que pareça, nós temos empresas no mercado, empreendedores, integradores que nunca nem leram a 482, e aqui fica de fato um puxão de orelha. Se você quer crescer nesse mercado, se você quer ser reconhecido como alguém que tem autoridade nesse mercado, você precisa estudar, você precisa se preparar. O mercado, ele cresceu muito e agora ele está começando a peneirar, né? Vai ficar no mercado aqueles que realmente foram os mais profissionais. O mercado está se especializando nesse sentido. E aí, ao estudar esse mercado, o que eu trago para vocês hoje é exatamente uma visão desses dados da ANEEL para que a gente possa entender um pouquinho esse mercado. Não é novidade o que eu trago, na realidade esses dados eles são públicos, eles estão no site da ANEEL, mas a questão não é o dado, é como você consome esse dado. Isso faz toda a diferença, né? Eu, particularmente, não gosto da forma como a ANEEL expõe os dados ali naquele painel de BI que ela colocou lá na sua página. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, a ANEEL ela tinha 2 formas de mostrar esses dados. Ela mostrava esses dados numa espécie de... Aliás, 3 formas. Ela mostrava esses dados numa espécie de tabela, ela mostrava esses dados no dashboard de BI, e ela tinha um link para fazer um download de uma planilha com esses dados nesse dashboard do BI. Esses dados eles foram tirados do ar, hoje só tem o painel do BI, e eu mandei um e-mail, nós mandamos um e-mail lá para a ANEEL, e ela respondeu que por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está reanalisando como é que ela vai expor esses dados lá na internet para que a gente possa consumir. Mas os dados que eu trago para vocês hoje é um dado do dia 15, ele não está exatamente atualizado, mas ele está muito recente. E eu consegui baixar esses dados antes que eles tirassem a planilha do ar, né? A gente tinha outra forma de consumir esses dados daquela tabela, não da planilha, mas da tabela que ele expunha, eram dados mais limpos, e ficou um pouco mais trabalhoso agora trabalhar esses dados para trazer esse material aqui para você. Eu vou fazer um overview, eu não quero, na realidade, dissecar os dados. Eu só quero mostrar a importância de você fazer o estudo aprofundado desses dados para poder se posicionar dentro do seu mercado.
Essa primeira tela é uma tela geral Brasil, né? Mas não é a realidade do nosso integrador. Né? O nosso integrador ele trabalha numa região, ele atende uma cidade, uma capital, ou mesmo uma cidade do interior e um raio ali de 200, 300 quilômetros. Mas ele pode, através desses dados que a ANEEL traz, ele pode, por exemplo, medir a participação dele no mercado que ele atua. Qual o share que ele tem, né? Então, hoje, nós, como Soenas, nós fazemos isso. Nós analisamos a quantidade de kits, de equipamentos que nós vendemos, por exemplo, no mês de janeiro, né? E eu olho quantos kits foram conectados no Brasil, por região, 2 meses depois. Então, a gente faz essa conta, é uma conta meio de chegada, né? É o tempo entre a aquisição do sistema e o tempo que esse sistema chega no destino e o tempo que ele é instalado e passa pelo processo de projeto e homologação. Então, dá para você comparar o quanto você vendeu com o quanto tem conectado na sua região e verificar. E dá para você também fazer uma conta de quantos sistemas novos no último mês, por exemplo, foram conectados na região que eu atuo. Então, por exemplo, na região que eu atuo, eu escolho lá as cidades que eu tenho alguma força de venda, ou que eu fiz negócios nos últimos meses, e verifico quais foram a quantidade nova de sistemas conectados no último mês. E aí eu comparo isso com a quantidade de sistemas que eu vendi para essa mesma região 3 meses atrás. Então eu começo a medir como é que está a minha participação de mercado. Então, por exemplo, foram vendidos 100 sistemas, conectados 100 sistemas nessa região que eu atuo. Mas desses 100, 10 eu vendi. Então eu sei que eu estou com 10% de participação do mercado no qual eu atuo. Essa é uma informação importantíssima. Grandes empresas pagam fortunas em pesquisas para descobrirem a sua participação de mercado. Porque isso leva a empresa a tomar rumos diferentes. Então, dependendo da minha participação no mercado, eu vou ter uma estratégia de marketing diferente. Eu vou ter uma estratégia de segmentação, de investimento em mídia diferente. Eu vou ter uma estratégia de força de venda diferente. Então, eu trouxe para vocês aqui um pequeno overview desses dados. E essa forma que está aqui, pessoal, não é a forma que está lá no site da ANEEL. Tá? Essa é uma forma que eu consumo esses dados. Uma forma simplificada. Eu não trouxe aqui muita informação, porque não daria tempo da gente compartilhar tudo isso. Mas vocês podem ver aqui, e eu até peço a ajuda pessoal da organização, para saber se está dando para ver aqui meu mouse, se está dando para ver os números que estão expostos aqui. Então, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de potência instalada. Eu fico muito feliz porque nós já passamos aqui dos 6 GB de potência instalada. E aí eu tenho esse crescimento, nessa evolução ano a ano. E aí nós já temos esse ano mais do que a metade. Chegamos ao meio do ano e já fizemos mais da metade do que nós fizemos no ano anterior. Né? Então, isso significa o quê? Significa que o mercado está crescendo. Isso nos dá a certeza de que esse semestre vai ser muito forte. Mas, por exemplo, agora eu vou fazer o papel como integrador, tá certo? Então, assim, eu preciso analisar esses dados e como é que esses dados vão impactar o meu negócio para que eu conheça o mercado, segmente o mercado e me posicione. Né? E esse posicionamento, ele passa, primeiro, por entender esse mercado e, segundo, por me entender. Eu preciso conhecer qual é a minha história, de onde é que eu venho, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas fraquezas, para que eu possa dizer, cara, como é que eu, com a minha experiência de vida, com tudo que eu aprendi, eu vou atender esse mercado com melhor qualidade onde? A pergunta não é onde é que eu vou ganhar mais dinheiro, porque isso tem que ser consequência, né? Eu acho que a grande busca é onde é que eu vou atender esse mercado com melhor qualidade, onde é que eu consigo fazer uma melhor entrega. Por exemplo, imagine, a gente falou em pessoas que perderam o emprego, perderam a oportunidade de trabalho. Imagine alguém que trabalhou com representação comercial de produtos ligados à indústria, tá certo?
Essa pessoa na região dela, ela conhece todo o parque industrial, conhece todas as indústrias, porque ela vendia insumo para essas indústrias, e ela conhece todo mundo de compras, conhece os gestores, conhece os diretores, e ela deseja entrar no segmento de energia solar. E aí provavelmente, ela vai ter mais sucesso se ela buscar se especializar onde ela já conhece, porque ela já tem um network aí, né? Diferente, alguém que trabalhou sempre em varejo, em vendedor de loja de centro, ou alguém que era eletricista no centro da cidade, ou alguém que era instalador de câmaras de vigilância, mas o foco dele era padarias, supermercados. Se esse cara for mirar na indústria, porque acha que a indústria pode comprar sistemas maiores, a probabilidade dele fracassar é enorme. Então, essa questão de segmentação e posicionamento de mercado tem duas vertentes. A primeira vertente é conhecer esse mercado, e aí para isso eu preciso olhar para os dados. O macro, Brasil, tendência Brasil, e eu preciso olhar para a região que eu atuo. E a segunda perspectiva é onde é que eu, a partir desses dados, vou conseguir fazer uma entrega de maior qualidade. Então, são duas perspectivas importantes quando a gente pensa em segmentação e posicionamento de mercado. Então, nós vimos aqui que nós temos esse dado Brasil, mas nós temos aqui também, eu posso analisar, por exemplo, só os dados de Minas Gerais. Então, a gente tem o dado do Brasil todo, mas eu quero analisar, por exemplo, Minas Gerais hoje, não só hoje, já há muito tempo, Minas Gerais ocupa a liderança do Brasil em termos de potência instalada. E se não me falha a memória, é potência e quantidade também de sistema instalado, por causa da história de Minas Gerais, que já há muito tempo não tem incidência de CMS, né, para mini geração. Então, assim, todo esse cenário político fez com que Minas Gerais assumisse aí a liderança. Ela não esteve sempre na liderança, vocês vão ver mais à frente que ela assumiu a liderança, ela teve a liderança, perdeu a liderança, depois ela assumiu e até então ela mantém a liderança aí em nível Brasil. Mas imagine que eu sou um integrador de Minas Gerais e aí eu quero analisar exatamente a cidade ou as cidades que eu atuo. Esses dados estão na ANEEL. Então eu consigo aqui, por exemplo, verificar a quantidade de sistemas instalados, né? Você vê aqui o crescimento de Minas Gerais, você vê aqui as cidades de Minas Gerais em termos de quantidade de sistemas instalados. E eu posso ver isso por estado, eu posso ver isso por cidade, eu posso ver isso por exemplo, Minas Gerais ocupa aqui a primeira posição. Será isso para o todo? Ok, mas para a classe comercial, quem é que ocupa a primeira posição? Ainda é Minas Gerais? Ainda é Minas Gerais. E para residencial, quem é que ocupa a primeira posição? Já é São Paulo. Notem que muda. Eu preciso observar o dado no detalhe. Então, em termos de quantidade de sistemas instalados, São Paulo, na classe residencial, tem mais sistemas do que Minas Gerais. E aí eu estou olhando só para o primeiro aqui, mas se vocês fizerem uma análise mais aprofundada, a ordem aqui muda. Por exemplo, vamos analisar aqui, e agora eu vou me dar o direito de analisar aqui o Ceará, né? Eu estou no Ceará. Então, o Ceará ele ocupa, em nível Brasil, em termos de quantidade de sistemas instalados, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª posição, em termos de quantidade. Tá? Eu posso analisar isso também em termos de... Deixa ele recarregar aqui. Não, é quantidade. Esse gráfico da direita é quantidade, perdão. Mas vamos olhar aqui o Ceará. Tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui primeiro em potência e esse gráfico da direita aqui é quantidade. Então, o Ceará, em âmbitos gerais, ele ocupa aí a 10ª posição. Mas no residencial, notem que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eu também ocupo a 10ª posição. Mas se eu olhar o rural, esse cenário ele muda completamente. Você já tem aqui Paraná, você já tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você já tem outras localidades que ocupam a primazia, né, em termos de classe. Ou seja, aí onde é que eu vou me especializar? Eu vou me especializar em sistemas fotovoltaicos no rural, no comercial, no residencial. E aí uma coisa que a gente vem discutindo já há muito tempo,
é que quando a gente olha o cenário como um todo, por exemplo, a grande maioria das conexões, aqui nesse gráfico aqui de baixo, sistema por modalidade, são sistemas conectados que fazem geração na própria UC, não é o autoconsumo remoto. Né? Então, você tem uma quantidade de sistemas muito grande que fazem a geração no local junto à carga. Né? A grande maioria é B1. Quando a gente olha aqui a questão da quantidade de sistemas instalados, a gente percebe que 75% desse mercado é residencial. E aí eu estou falando de quantidade de negócio, eu não estou falando de potência. Tá? Por quê? Porque quantidade de negócio, cada negócio desse foi uma proposta. Cada negócio desse, em algum momento, ela foi uma proposta na mão de vários integradores. E um deles ganhou esse negócio. Então, cada negócio desse é uma oportunidade. Provavelmente ela esteve dentro de um funil de vendas. O Romulo agora há pouco falava sobre a plataforma dele de CRM, né, de gestão de funil de vendas. Então, quando eu olho para oportunidade, eu não olho para potência, eu olho para quantidade. Porque cada contrato desse foi uma oportunidade de fechamento de negócio. Cada sistema desse que está instalado, né, ele foi negociado, ele foi brigado, né, entre vários aí empreendedores dentro do mercado. Então, quando a gente olha para esse dado, a gente verifica que, assim, essa semana teve um novo empreendedor no segmento, que ele está começando agora, e aí ele estava me fazendo algumas perguntas, ele disse, Mário, e aí essas grandes empresas, e aí começou a citar o nome de algumas indústrias, de algumas grandes redes de magazine, e eu expliquei para ele, devagar, não é bem assim, porque assim, quanto maior a operação, quanto maior a complexidade do sistema, quanto maior a complexidade da solução, mais know-how de engenharia, mais experiência, mais autoridade você precisa ter, até para começar a imaginar que você pode brigar por aquele negócio. Porque não é fácil. Às vezes eu acho que tem muita gente no mercado que está de fora e acha que o que a gente faz é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser um distribuidor nesse país, não é fácil lidar com importação, não é fácil ser um integrador, não é fácil, de fato, fazer o que a gente faz. Mas nós estamos no melhor momento e o mercado já está, como eu falei antes, peneirando. Vão ficar os melhores profissionais, tá? Deixa eu vou mudar aqui de tela só para mostrar uma outra perspectiva para vocês que fazem com que eu creia que, pelo menos para aqueles que estão entrando hoje no mercado de energia solar, olhem para o mercado residencial. Então, lembra que eu falei que esses dados eles estão lá no site da ANEEL? Estão lá, os dados estão lá, mas não existe lá nos dados da ANEEL, por exemplo, essa forma de consumir o dado. O que é que eu fiz aqui? O que é que nós fizemos aqui? Nós segregamos esses sistemas instalados por faixa de potência. E aí, essa visão de negócio, ela me diz o seguinte, ela me diz a quantidade de sistemas instalados por faixa de potência. Então, se vocês fizerem, eu já fiz essa conta aqui, tá? Até 5 kW, e aí lembra, pessoal, que aqui é potência de inversor, não é potência de painel, tá? Até 5 kW, nós temos aí mais de 50% dos sistemas instalados. Mais de 50% dos sistemas instalados são sistemas até 5 kW. Esse dado é muito forte. Esse dado, eu não sei para vocês, mas para mim ele grita aos ouvidos. É muito comum o empreendedor novo nesse segmento ficar sonhando com sistemas de 50 kW, de 100 kW, de 200 kW, ok? Mas vamos dar uma olhada aqui. Sistemas com 90 kW hoje, pelos dados da ANEEL, são 141 sistemas conectados à rede. Então, assim, qual a quantidade de oportunidades de negócio que até agora foram realizadas nessa faixa de potência? Apenas essa. Ok, pode ter aí uma infinidade de novas oportunidades pela frente. Mas o que o dado me diz é que quem está comprando são oportunidades abaixo dessa potência. A grande maioria. Então, onde é que eu, empreendedor,
vou colocar o meu capital de marketing, vou fazer meu investimento de Instagram, vou colocar meu time de venda focado onde? Em sistemas de 90 ou em sistemas até 5? Ou em sistemas até 10? Esse dado é extremamente relevante, é uma maneira diferente de consumir o dado, diferente do que está lá na ANEEL, e ajuda a tomar uma decisão em relação a isso. Eu falei para vocês aqui também que tinha outra perspectiva aqui, que é a perspectiva de evolução, tá? Notem que Minas Gerais, em 2012, ela não tinha liderança, Pernambuco, em 2014, tinha essa liderança, depois Minas Gerais, em 2015, 2016, assume a liderança e fica na liderança até então, em termos de potência instalada no Brasil, tá? Esse é o atual ranking, com base nesses dados que nós tiramos do site da ANEEL antes dela tirar a publicação, né? Aqui à direita a gente consegue ver esse crescimento de potência instalada por microgeração e mini geração, a quantidade que nós temos, né? Então a gente vê que a quantidade de microgeração é muito maior do que a quantidade de mini geração, ok? Aqui em cima eu tenho quantidade e aqui embaixo eu tenho potência instalada. Então, se eu sou empreendedor na área de energia solar, eu vou focar em que faixa de potência? Não é isso? Eu preciso tomar essa decisão a partir de dados. Deixa eu voltar para cá. Tem outra gráfico que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que é esse aqui, ó. Que aí não é um gráfico, é uma tabela. Aqui nós temos, aqui na coluna da esquerda, nós temos os anos, e na linha de cima nós temos as classes, né? Comercial, iluminação pública, industrial, poder público, residencial, rural, serviço público. E aí a gente tem o crescimento da quantidade de sistemas instalados ao longo do ano por classe. E aí vocês notem mais uma vez que o residencial, ele é muito mais forte do que qualquer outra classe existente. Mais uma vez, o dado mostra que a grande oportunidade, principalmente para quem está começando, para quem não tem muito conhecimento, para quem não tem muita autoridade ainda no mercado de energia solar, está dentro do residencial. E aqui a gente tem uma perspectiva comparando mini geração com microgeração, né? Então a quantidade de sistemas em microgeração conectados ao longo do ano sempre foi muito maior do que a quantidade de sistemas de mini geração. Quando a gente olha só microgeração, e aí agora eu vou olhar em termos de Brasil, né? Vou olhar aqui para o nosso Ceará, né? O Ceará hoje, ele está com 152 megas instalado, né? E a gente tem uma participação aí em todo o Brasil de 2,8% da quantidade de sistemas instalados. Quando a gente olha para Minas Gerais, que é o estado que tem aí a liderança no Brasil, a gente já olha que Minas Gerais tem 18% de tudo que está conectado no Brasil está conectado em Minas Gerais. Então, realmente, Minas Gerais tem aí à frente, né? Já está há muito tempo aí liderando o Brasil. Mas eu tenho aqui o Ceará, se a gente olhar aqui a quantidade, né? Eu tenho, em termos de potência, o Ceará já vai aí para 150 megas de potência instalada. Desses 150 megas, 102 megas estão na geração junto à carga, tá? Eu já tenho 50 megas aí de alto consumo remoto, e aí a gente tem essas quantidades aqui de sistemas por grupo tarifário. Então, são diversas perspectivas que a gente pode olhar o dado, né? E, assim, algumas coisas, quando você analisa o dado, são perspectivas, outras são medidas. Então, eu preciso pegar esse dado, criar algumas medidas que façam sentido para o meu negócio e analisar essas medidas com base em algumas perspectivas. E aí, pessoal, para finalizar, a gente entende que um dos grandes entraves hoje para quem trabalha com energia solar é exatamente a elaboração da proposta, tá certo? E o gerenciamento dessa proposta dentro de funil de vendas. Porque a grande questão não é você alimentar o funil, a grande questão é você gerenciar esse funil, né? Precisa de cultura, né? Se eu adquiro, por exemplo, um CRM para minha empresa e com a crença de que amanhã as pessoas vão estar usando, vão estar alimentando, vão estar sabendo usar, isso é ilusão.
tem que existir uma cultura de uso de um CRM. Um novo modelo de negócio que nós chamamos de Sou para Todos. O Sou para Todos, ele tem aí a intenção, né, de dar uma democratizada na energia solar no Brasil, olhando para esse aspecto da energia solar junto à carga, sistemas até 5 quilos, né, e sistemas residenciais. Então, o Sou para Todos, ele é um projeto onde ele é vendido dentro de um pacote, né, é um volume só, e aí não tem mais proposta, né? É uma venda de energia solar, porta a porta, é um modelo de venda muito mais simples, uma linguagem muito mais direta e simples para aquele consumidor que, de repente, não tem muito acesso à informação, mas que quer energia solar. Eu tenho viajado pelo interior do Brasil, pessoal, principalmente do Nordeste, e tenho visto sistemas de geração de energia solar em casa de vaqueiro. Então, assim, de fato, a energia solar já é algo extremamente acessível e a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso mercado. Então, o Sou para Todos é um modelo de negócio que atende exatamente esse mercado residencial, que atende essa nova especialização do mercado, aquele cara que vende, o cara que projeta e instala, o cara que projeta e homologa, o cara que instala e o cara que faz o pós-venda. Então, o Sou para Todos, ele é um modelo de negócio que é para todo integrador, empreendedor, mas nem todo integrador, empreendedor é para o Sou para Todos, né? Precisa ter uma identidade e precisa estar ligado com segmentação e posicionamento. Então, se o meu posicionamento é residencial, sistemas pequenos, o Sou para Todos é para mim. Se o meu posicionamento não é esse, o Sou para Todos ele não é para mim. Então, o Sou para Todos é para aquele integrador que quer vender 50, 100 sistemas por mês e tem coragem para isso. Não existe resultado sem dor. Quanto maior o resultado, maior a dor, né? Então, fica aí a dica, quem quiser buscar mais informações sobre o Sou para Todos, não é o tema da nossa palestra hoje, é um pouco mais sobre segmentação, mas eu quis falar sobre ele porque exatamente analisando os dados, analisando segmentação e posicionamento, foi que surgiu a ideia do Sou para Todos, como uma solução para o mercado. Não como uma imposição, mas como uma resposta a uma tendência que a gente enxerga quando a gente analisa os dados e quando a gente conversa com os nossos parceiros. Bom, eu acho que o meu tempo chegou ao fim. Eu concluo aqui a minha apresentação